amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma lista do canal Avaliação Automotiva. Eu sou o Raio, você já me conhece, e hoje vou trazer uma lista bacana aqui de carros até R$35 mil. Muito procurado essa faixa de valor, é uma faixa aí que você consegue dar uma entradinha aí de 5, 7 mil e pegar uma parcela ainda viável, vamos dizer assim, né? Porque começa a avançar no valor, as parcelas começam a ficar muito pesadas, né, pessoal? Então, esses carros ali são interessantes porque a maioria deles, na época que eles estavam sendo vendidos, 0 km, eles custavam essa faixa de valor, alguns até menos. Como é o caso do primeiro carro da lista aqui, o Fiat Palio Attractive 1.0. Esse carro eu vendi na Fiat, ele custava R$30.990 e R$34.990 você pegava a versão 1.4 completinha, com ar-condicionado, direção, vidro, trava, etc. Então você veja, agora, tantos anos depois, esse aqui é um 2015, tantos anos depois, o carro está aí mantendo a faixa de valor que ele foi vendido zero. Você veja que loucura, né? Essa inflação, enfim, toda a situação que a gente está passando aí. É um carro muito honesto, eu acho um carro muito interessante. Ele é a segunda geração efetiva, né, verdadeira do Palio. Palio que teve várias alterações visuais antes, mas aqui sim ele veio com uma estrutura diferente, com um projeto novo. E infelizmente foi o último Palio a ser vendido, né? O Palio foi substituído pelo Argo, né? E é um carro, tem então justamente um espaço interno muito interessante, muito vantajoso. É um carro que na época chamou muita atenção, que ele foi lançado, a questão do painel dele. Ele foi um dos primeiros carros a misturar diferentes texturas, acabamentos, brincando com acabamentos ali que imitam uma fibra de carbono, que imita, né, um acabamento mais claro, uma versão, de uma cor diferente em outra. Então eles brincaram bastante com essa questão do painel, de sair daquele padrão cinza, né, monocromático, cansativo, trouxeram aí uma versão diferente. E eu lembro até de um treinamento da Fiat da época, onde eles diziam que, segundo pesquisa, quando tem uma variação no visual do carro, isso cansa menos o motorista em viagens longas aí, tá? Não sei se é verdade. Mas, enfim, um carro que foi muito interessante, eu acho bonito, gosto bastante da frente dele, acho bonita a parte da frente dele, lembra um pouco do Punto, que é um carro também muito bonito. A traseira já tem uma lanterna meio diferentona, né? Mas eu acho que esse é um mérito da Fiat de fazer carros bem originais, de não ir pelo padrão daquilo que está vendendo mais, né? A Fiat ela meio que mete a cara. Pode ver agora mesmo, saiu o Nivus, né? Ele é um carro, o Nivus, o Pulse, né? Concorrente do Nivus. O Nivus saiu quadradão igual a todos os carros de sempre, né? Da Volkswagen. E já o Pulse saiu bem diferentão, com uma linha lateral bem diferente, assim, pronunciada, lanterna traseira lá toda, né, em diferentes alturas, assim, uma coisa meio Alfa Romeo, enfim, eles arriscam mais, não vou dizer que acertam, né, tem pessoas que adoram o design e tem pessoas que acham estranho, né, mas que eles são bem ousados e originais, isso aí a gente tem que tirar o chapéu. Pessoal, Palio é um carro super tranquilo de manter, né? Boa manutenção, boa revenda, é um tanque de guerra esse motor dele, tá? Aguenta bastante. Então um carro muito tranquilo. Defeitos desse carro, eu acho que é a questão ali de porta-malas um pouco, né? Mas enfim, vai cair nisso todos os hatches aqui. E a questão ali também de motor um pouquinho manco para o tamanho do carro, né? Justamente por ser um carro alto, maior, menor aerodinâmico, né, a pior aerodinâmica, né, então um carro que acaba gastando um pouquinho mais e sendo um carrinho um pouquinho manco, tá? Se você tiver condições de gastar um pouquinho mais, procura a versão Essence 1.6, que é o melhor motor para esse Palio, tá? 1.4 não muda muita coisa, era um motor já antigo e fraco, tá? Para a época já. Então hoje ele tem 80 e poucos cavalos de potência. E 1.6 aí já pula para uns 100 e pouquinho, então já é um motor bem mais interessante, tá bom? O segundo carro não poderia faltar, o Gol da Alemanha, Gol Volkswagen, né? Então, o que eu vou falar desse carro? Muitas coisas boas, foi o carro mais vendido por muito tempo, então peças, manutenção, é muito fácil encontrar, original, peças paralelas, é o carro mais fácil de manter da lista aqui, com certeza.
É um carro que tem um motor, apesar de 1.0, que tem um bom desempenho, justamente porque ele é um carro menor, um pouco mais leve, uma aerodinâmica melhor, então acaba rendendo um pouco mais no 1.0 aqui, tá? Pão quente, o melhor carro de revenda, tá? E pontos negativos desse carro também tem bastante. Ele é um carro bem apertado, né? Um carro menor, não tem o mesmo conforto de outros carros da lista aqui. É um carro que também tem um porta-malas pequeno, tá? É um carro que o seguro não é tão barato porque ele é um carro um pouco mais visado para roubo, tá? E é um carro bem interessante. Eu acho que ele é um carro interessante também por ser atualizado, desatualizado. Quer dizer, ele é o mesmo modelo que vem de zero, mas isso é porque o zero está muito desatualizado também, né? Ele já é um projeto bem antigo da Volkswagen aí, e o que é vendido zero também já está no fim de linha aí, tá? Mas também uma ótima opção o Volkswagen Gol. A próxima opção, um francês racional, um francês que é tranquilo de manter, um francês que é uma compra racional, um Renault Sandero. Então, apesar de franceses sempre falam que a Renault está um passinho na frente aí, na maioria dos modelos que são vendidos no Brasil, o Sandero não é diferente disso, um carro muito bom, guerreiro, fácil de manter, um carro que tem peças, né, à vontade, originais, paralelas, né, em desmanches, aí, que vendeu muito, vende muito. É um carro que tem um nível de conforto um pouco melhor do que o Palio e do que o Volks. Também o nível de acabamento é melhor, ele não fica fazendo aqueles barulhos chatos dos plásticos, né, que a Volks e a Fiat usam plásticos muito simples. Com o passar dos anos o carro vira aquela escola de samba, né? E o Renault já é um pouco melhor nessa questão de acabamento. Não é nenhum luxo, mas já é melhor. E esse sim acho que é um carro que tem um design mais atualizado de verdade. Ele vende zero hoje, apesar de estar muitos anos em linha, mas ele é um projeto muito mais novo do que o Gol, por exemplo, ou do que aquele Palio. Então ele realmente é um carro bem interessante na parte visual, tanto externa quanto interna. O painel desse carro também é muito bonito, tá? Defeitos desse carro, cai naquela questão lá também de ser 1.0 com uma estrutura maior e não andar tanto, apesar de que aqui é um 16 válvulas, então ele tem um desempenho melhor lá do que o Palio. Porém, justamente o 16 válvulas é o que complica um pouquinho o lado aqui, tá? Não é um motor ruim, mas qualquer motor 16 válvulas de qualquer marca, ele requer uma manutenção mais em dia, troca de óleo mais frequente, com, né, o óleo correto, e às vezes as pessoas não fazem isso, né? Deixam para estourar os problemas para depois consertar. Então, vamos dizer, os 8 válvulas, né, o Gol, o Palio ali, eles aguentam mais um dono desleixado, e já um motor aqui 1.016 não, né? Você precisa simplesmente fazer a manutenção básica do carro, tá? Mas é uma opção muito boa, eu consideraria sim comprar um Renault Sandero. Mesma questão, se você tiver condição de gastar um pouco mais, tente procurar um Sandero 1.6 8 válvulas, uma opção bem interessante. O próximo carro, para você que precisa de mais espaço, você que tem uma família ou que precisa de muito porta-malas, é um Ford Fiesta Rocan, Fiesta Roncando 1.6, 8 válvulas, motor muito tranquilo, muito bom de manutenção, 8 válvulas, não tem correia dentada, é um motor muito avançado para a época dele, é um dos melhores motores da praça e do mercado, tá? Ah, mas é Ford, saiu do país, vai desvalorizar e não vai ter peça, etc e tal. Pessoal, esse carro ficou muitos anos em linha, vendeu bem, é a mesma peça do hatch pro sedã, muitas das peças, então assim, tem original, tem paralelo, tem desmanche também, é bem tranquilo de manter. Eu não acredito que esse carro vai ter grande desvalorização, tá? Eu acho que é um carro que vai manter bem o valor, sim. Talvez não tanto quanto um Gol, quanto um Palio, mas vai manter bem o valor aí. E é um carro, poxa, é um pacote completo, né? É um carro sedã, é um carro espaçoso internamente, é um carro com motor mais forte para você viajar, etc e tal. Defeitos desse carro, ele atrasa um pouco o ano. Aqui eu peguei um carro 2013, então os outros na média aí de 2015, né? Você vai atrasar 2 anos aí para pegar um carro um pouco mais completo. Se você não precisa do porta-mala, considere a versão hatch dele também, que vai te dar aí mais esportividade, né? Um motor 1.6. Então, bem legal também a opção do Ford Fiesta. Não falei os pontos fracos do Fiesta, né? Mas o Fiesta, acho que a questão visual já está um pouquinho mais cansado. E também a questão assim, de consumo, claro, um carro sedã, um carro 1.6, ele vai gastar um pouco mais do que os outros da lista aqui, tá?
E a revenda não é tão pão quente quanto lá um Gol, um Palio, beleza? Próximo carro não podia faltar aquela polêmicazinha, né? Aquele carro diferenciado para você que gosta de ser o diferentão, um Citroën C3, tá? Um C3 1.5, calma lá, 1.5, motor mais tranquilo, motor bem confiável, câmbio manual também tranquilo, tá? Este carro é para aquele público que justamente quer um carro mais diferenciado, um design diferente, quer chamar mais atenção, né? Tem um para-brisa meio, faz o carro parecer calvo, né? Que ele termina mais ou menos aqui, né? Então começa o teto do carro mais para trás ali. Isso de noite você pode, né, tirar ali os quebra-sol e aí ter uma visão bacana ali para você namorar e tudo mais, né? Para você curtir a noitada. Ele é um carro, né, que tem as suas vantagens. É um carro que pessoas grandes também ficam bem acomodadas, né? No Citroën. Ele tem uma posição um pouquinho mais alta de dirigir, né? Ele tem a direção elétrica que deixa o carro muito confortável. Então é um carro que tem sim suas vantagens, tá? Porém, nem tudo são rosas, né? Então você sabe que Peugeot e Citroën infelizmente tem aquela mácula, né? Às vezes injustamente, até como é o caso desse carro que tem uma mecânica tranquila, porém eles têm aquela questão de desvalorizar bem mais aí do que os outros carros que eu trouxe na lista. E também questão de preço de seguro, preço de peças são mais caros, é muito mais difícil encontrar uma peça no mercado de paralelo, por exemplo, para um Citroën desse, tá? Mas é uma opção também que eu quis deixar aqui diferente, porque graças a Deus nem todo mundo pensa igual, né? Senão todo mundo ia ter um carro só, ia se virar tudo em Lada, né? Todo mundo ia andar de Uno Mille. Então que bom que tem gostos diferentes, que a pessoa vai mais pelo racional, outra vai mais pelo emocional e são produtos diversos oferecidos aí no mercado. Pessoal, espero que tenham gostado de mais uma lista. Se você teve um desses carros, teve alegrias ou tristezas, deixe nos comentários. Você pode estar ajudando alguém que está procurando comprar um carro aí nessa faixa. E minha opinião é só uma, né? Então é interessante ouvir as outras aí, outros pontos de vista sobre os carros. Teve algum carro que você acha que é mais interessante de estar nessa lista e não apareceu? Comenta aí também se você teve. Muito obrigado de novo pela companhia de sempre. Até o próximo vídeo.